é para jovens moçambicanos do Rovuma ao Maputo, sem qualquer tipo de discriminação, independentemente da sua filiação política, religiosa, partidária, étnica. É um projeto para jovens moçambicanos. O principal objetivo desta política é facilitar a provisão de habitação adequada e um ambiente de vida saudável para a nossa juventude e a um custo acessível a todos os grupos sociais, principalmente aos jovens, promovendo uma habitação de qualidade, mas a baixo custo. Por isso, este projeto envolve cerca de 6.000 habitações ou apartamentos, mas de várias tipologias, para permitir que cada um, segundo o seu bolso, consiga viver numa casa condigna. Estamos cientes das limitações que o Estado enfrenta na disponibilização da habitação condigna para todos os cidadãos. A quando da nossa campanha eleitoral e da nossa investidura, no dia 15 de janeiro, assumimos o compromisso com o nosso povo moçambicano do Rovuma ao Maputo, no sentido de promover a transformação estrutural da habitação em Moçambique, como um dos indicadores fundamentais na redução da pobreza, principalmente para a nossa juventude do Rovuma ao Maputo. Por isso, hoje estamos a fazer o lançamento deste projeto, mas o mesmo projeto, com várias formas, adequado a cada realidade, a cada local, vai ser lançado nas outras províncias deste nosso belo Moçambique. É bem-vindo o projeto, mas eu tenho um questionamento dentro de mim. Por que projeto de habitação? Essa é a minha pergunta, a minha questão. Aqueles jovens que estão a marchar vão ter acesso a esta casa. Não será os que sempre tiveram benefícios que vão ter essas casas? Quem tem poder econômico, é isso que está a dizer. Sim. Não será aqueles que sempre tiveram benefício, tiveram melhores escolas, universidade, bolsas para internamente e fora do país, filhos de dirigentes. E eu, que eu nunca tive essa oportunidade, fiz a minha escola com tanto sacrifício. Para mim, não vou dizer de que eu elogio isso. De verdade, eu ia elogiar se o Presidente da República, a primeira resposta a trazer o grande projeto fosse de emprego, criação de emprego, investir na juventude moçambicana. Nós temos milhões de terras. Por que não pegar na terra primeiro e afetar essa juventude, trabalhar em primeiro lugar? Será que esse jovem, nós vamos conseguir calar a juventude? Ou é para aqueles que sempre tiveram privilégio neste país? Essa é que é a minha pergunta. É claro, o projeto é tão lindo, vamos tornar Moçambique China. É por isso que estamos a mudar até de língua. A nossa língua nacional, acredito de que daqui a nada será chinesa. Estamos a implementar. É triste o que eu estou a ver. Primeiro nós tínhamos que pensar em terras que nós temos a potencialidade que este país tem e começarmos a trabalhar a nossa terra. Nós estamos a falar de gás, nós estamos a falar de petróleo, nós estamos a falar de pedras preciosas, mas estamos a falar de produzir comida para os nossos filhos. Isso é que está em grande plano. O presidente, na sua investidura, fez grandes promessas e logo foi trazer um projeto diferente, projeto de habitação de jovens. Sim, senhora, o jovem pode em algum momento ficar adormecido, não pensar que essa casa vai ser oferecida. Nós não temos jovens para ter poder de aquisição dessas casas. Significa que essas casas é para um grupo de pessoas que sempre comeram e beberam. Então o que nós queremos neste momento é emprego em primeiro lugar. O Estado pode trazer, pode facilitar, pode subsidiar empresas estrangeiras para criar emprego em Moçambique. Isso é que está em primeiro lugar. As parcerias público-privadas são sempre bem-vindas no país. É mais uma valia, não é? Quando nós temos investimentos do género, é mais uma valia. Olha, a princípio nós vamos ter alguma criação de emprego, sim, com projetos do género. Não é prioritário, mas o projeto está. Não é uma iniciativa do governo, que fique claro. Não é uma iniciativa do governo. É uma iniciativa privada, ok? Mas com apoio do governo. Ambos participam, não é? De alguma forma, com algum recurso, não é? Os financiadores participam com algum recurso, na sua maioria recurso financeiro, e o Estado entra com os recursos mais administrativos. Ok, vamos ter algum emprego, sim, mas eu queria garantir para salvaguardar mais postos de emprego para moçambicano e por emprego direto e emprego indireto. No emprego direto, que sejam empregados mais moçambicanos que os estrangeiros que forem a serem contratados
contratados que sejam, porque as especialidades não existem em Moçambique, porque nós temos que salvaguardar o emprego para os moçambicanos. Temos técnicos, temos indivíduos, engenheiros qualificados que podem trabalhar muito bem para esses projetos. Indivíduos que têm experiência de outros projetos que também podem estar aqui. Não gostaríamos de ver nós, no projeto da Fênix, trabalhadores que sejam chineses só para virem dobrar ferro. Desculpa-me, não faz mais sentido. Chinês só para vir soldar. Não. Queremos salvaguardar o emprego dos moçambicanos. Concordo com Jala quando diz que vamos arranjar emprego. Porém, neste projeto vamos ter emprego. Só que para preservar o emprego do moçambicano, que haja política clara. Vamos trazer, sim, técnicos especializados da China, provavelmente, porque é o projeto chinês, e os chineses têm esta prerrogativa. Veja aqui, para eles, os projetos devem também garantir emprego aos seus cidadãos. Por isso que eles trazem os seus cidadãos. Não é porque eles não podem encontrar um outro técnico em um outro país, mas eles, porque querem salvaguardar o emprego dos seus cidadãos, eles acabam exportando os seus cidadãos para aqueles projetos. Então, nós também, localmente, precisamos garantir que os moçambicanos tenham mais espaço, tenham condições de trabalhar e vamos reduzir o desemprego na cidade de Maputo, ok? Agora, no emprego indireto, não é? Nós queremos também preservar as indústrias locais de produção de material de construção. Antes de importarem material que muitas vezes vai ser da China ou da África do Sul, vamos usar o nosso. Na importação desse material dos outros países, só aceitaríamos se o nosso mercado não estiver em condições de poder oferecer. Aí, salvaguardamos mais empregos, aumentamos a demanda na nossa indústria, aumentar a demanda na nossa indústria, criamos condições de mais empregabilidade, criamos condições de segurança dos empregos já existentes. Agora, não gostaríamos, no final do projeto, de ter um projeto que seja mais um projeto fantasma, que seja um projeto mal acabado, uma cidade como a Burj Alibaba na Turquia, não é? Que foi construído, mas que ninguém lá vai. Por quê? Porque não teve-se em consideração ao poder de compra. Muitas vezes os nossos projetos de habitação público-privado acabam sendo simplesmente oferta de infraestruturas, oferta de habitação de médio e alto rendimento, e as pessoas, na sua maioria, não podem comprar. E o que é que acaba acontecendo? Os que já têm uma renda que sobra, que já estão estáveis, continuam sendo os mesmos com a oportunidade de comprar. É o que estava a dizer o Jala. Acabam não sendo eles culpados. Os culpados é que os que têm renda média ou baixa não estão em condições de pagar. Eles não podem comprar essas residências. Então, automaticamente, nós providenciamos residência de médio ou alto valor, mas os que querem comprar e os que querem as habitações não estão em condições de comprar. Ok, por via disso, é importante sim, é importante também diversificar a nossa fonte de emprego para garantir que, no final do projeto, os jovens, não é? Como o presidente disse muito bem, quem casa quer casa, mas não basta querer, presidente. É preciso ter dinheiro no bolso para poder comprar. De facto, que emprego vamos ter, aliás, os jovens vão, de alguma forma, se beneficiar desses empregos a curto prazo, porque num espaço de 2 anos ou 1 ano vão ter emprego. E não só a infraestrutura vai beneficiar, vai dar emprego aos jovens. E até às comunidades circundantes. Sim. É verdade. Então, isso é bem-vindo. Eu sempre disse que era bem-vindo. Só que quem vai se beneficiar dessas casas? Aí onde mora o problema. Sim. E é claro que, sendo projeto privado, a iniciativa, aí conta mais dinheiro do que outra coisa. Mas, o Estado não tem uma parte como atenuante que vai dizer não. Esse aqui é o grande calcanhar de Aquiles, porque Moçambique tem esse problema da falta de emprego. Não há empresas fortes que podem garantir a sustentabilidade, por exemplo, o jovem, para ficar naquela casa, para adquirir a própria casa. As únicas empresas que nós conhecemos aqui estão em Cabo Delgado, que em algum momento houve uma interferência de quem pertence o direito e abocanhou aquilo que o patronato, neste caso, vinha oferecer, disse não. Hoje, e ele subcontrata e dá o salário que ele quer. Esse aqui é o grande problema que as empresas moçambicanas têm. Aparecem pessoas a dizer não, você pode contratar aqui e dar milhões. Vimos quando começou o projeto da Vale, quando começou esse projeto da Total, jovens, até turmas que faziam petróleo na Universidade de Eduardo Mondlane, a levar até jovens
jovens de terceiro ano e irem ganhar muito dinheiro. Vamos lá ver. No fim do projeto, o que aconteceu? Alguém chamado Estado, que tem vínculo com o Estado, foi fazer-se de empresa e começou a dizer que não, esses que já recebem, sim, não há problema, estão na sua mão, mas eu é que vou passar a contratar, porque aqui tem lei. Ele levou a lei de trabalho, eu não sei como. Nós temos empresas, temos casas em Angola que foram construídas com iniciativa do Estado, aquelas casas quase que foram ofertadas, o jovem foi entregue ao jovem, não tem... Esse projeto Talantona é a mesma empresa? Sim. É diferente daquilo que nós estamos a ver aqui. Nunca tivemos oportunidade. Temos fomento de habitação em Moçambique, mas não ajuda muito. A pessoa precisa de ter, chamam de 3 salários mínimos, mas você não aprova com 3 salários mínimos. Quem aprova é quem tem 10 salários mínimos. Só que mesmo os que adquirem as casas não ficam com as casas. Porque... 10 salários mínimos, estamos a falar de quem recebe mais ou menos 80 mil. Sim, então, eles não aguentam, acabam abandonando mesmo as casas. É o que tem acontecido aqui. Acessibilidade também tem muito a ver com o tipo de projeto, com o contrato que o Estado tem com esses investidores. Não é? Para o caso dos projetos que nós temos em Moçambique, a maior parte da parceria público-privado, o contexto o desafio está na acessibilidade. A acessibilidade não é com relação aos ganhos médios, é com renda acima da média, ok? Indivíduos que têm salário abaixo de 5 salários mínimos não têm condições. O que estamos a dizer é que ele teria um esforço acima do permitido para a sua renda. Ele não estaria em condições de tirar mais do que a metade e ficar com menos da metade do salário para poder continuar a vida. E na sua maioria, bem disse Jala, na sua maioria, quem tem uma renda nesses moldes, ele já tem habitação. Não está agora para pagar. O grande problema é que a oferta das moradias, elas são habitações de alto padrão. E alto padrão requer custo. Vou fazer assim perceber melhor. Viver em condomínio não significa ter a sua casa e prontos. Viver em condomínio tem custos. O condomínio por si já seleciona. Exatamente, o condomínio por si já te traz aqui uma seleção natural. Porque por que alguns abandonaram certos condomínios? Por que abandonaram certos projetos? É porque tu tens que contribuir para a manutenção do condomínio. Tens que contribuir para o fundo de maneio do próprio condomínio. A partir da segurança. E o fundo de maneio do condomínio vai te custar também. É como se fosse uma renda na casa externa. Aquela que você já arrendava. Estás em sua própria casa, mas tens mais custos também. Então, ser acessível é ter em consideração todos esses aspectos. Quem é que pode pagar? Aí está a questão. Algumas vezes os salários em Moçambique não são suficientes. Não são suficientes. E por quê? Tem que ter em consideração que esse indivíduo vai pagar a este valor da residência. Vamos lá trazer exemplo concreto. As casas jovens estavam em torno de 25 mil meticais. O indivíduo recebe 60 mil meticais. Ele já pagou 25, fica com 35 mil meticais. Paga transporte. O carro entre Casa Jovem e a cidade de Maputo por mês com engarrafamento vai lhe custar em torno de 10 mil meticais só em combustível. Tem filho na escola, tem alimentação, tem trabalhadora. Não vai dar. Que é água, é luz. Então estamos a dizer, só estarem em condições de pagar essas habitações, indivíduo que tenha um salário acima de 100 mil. Então, quantos moçambicanos têm salário acima de 100 mil? Há uma outra via. Por exemplo, o governo pode subsidiar. O que significa, aos que são elegíveis, que não tenham recurso, o governo compartilha para impulsionar a acessibilidade. O governo compartilha com uma parcela. Quer dizer, olha, são 200 jovens que têm este modelo de casa. Vamos lá falar, modelo tipo 1. Okay? O governo participa, por exemplo, com 26 valor da casa. É uma forma de impulsionar a acessibilidade. Porque se depender mesmo das rendas mensais dos moçambicanos, os apartamentos vão ficar vazios, como muitos outros edifícios estão aqui na cidade. Nós temos muitos outros edifícios habitacionais que estão ali vazios, completamente vazios. Se formos agora aos prédios lá embaixo, se estão habitados, é porque muitos deles viraram escritório, ok? E alguns tiveram que ceder na proporção de venda do espaço. Deixaram de usar a métrica de área quadrada, passaram a usar as nossas regras antigas. Em quantos quartos, quantos compartimentos são? São tantos compartimentos, então são tantos. Já deixaram de usar a métrica de área quadrada, porque a procura é ridícula. Então o que significa? Nós não gostaríamos de ter mais uma cidade fantasma. Aqui a questão do presidente estar a dizer serão edifícios acessíveis. É muito amplo a acessibilidade. É amplo e vago. Quanto? Traga número. A acessibilidade tem que ser com número, porque só assim vamos começar a fazer contas. Agora ainda é vago. Aí uma hora de quanto? E olha, o presidente pode estar a dizer é acessível olhando para o bolso dele. Certo. Ok? E não estar a olhar para o bolso do povo moçambique. Primeiro quero responder uma parte que deu ao Joia sobre as casas na África do Sul. Fui várias vezes em Johannesburg, em Pretória, em Durban, e vi lá jovens moçambicanos que eu até dormi em casa deles, me levaram com carros deles
jovens lá, tem casas que foram oferecidas, jovens que cresceram aqui na Polana Caniço, Machaquene, estão lá com casas, aquilo é como se fosse uma vivenda, uma casa de 3, até com aquecedor de água solar. O Estado oferece aquilo, todo jovem tinha aquilo. É uma zona fora da área, aliás, uma zona que foi construída, Sim, muitas costumam casas. fazer isso fora um pouquinho Ter dos filho centros- na África do dos Sul. centros urbanos. Eles até preferiam, levavam os seus familiares para irem nascer na África do Sul, só para ter filhos sul-africanos. Ter cidadania. E essa estratégia de construir fora das áreas urbanas é uma forma de expandir as cidades, Sim. de urbanizar algumas áreas. Entretanto, nós continuamos a pressionar a pequena Maputo. Temos muito espaço para fazer isso. Estamos a pressionar a capital, que já está super povoada por causa do êxodo rural, e também estamos a ter problemas climáticos. Estamos a pressionar a zona que devia ser a zona de respiração da cidade de Maputo e que é a proteção, não é, da própria cidade, daquilo que é a zona do litoral. É isso, é o que tem acontecido. E vamos lá ver, eles têm casa, nós consideramos casas de alvenaria. Moçambicano nunca viu uma casa igual. É como se fosse Matola, Liberdade, Machava, aquelas casas que o colono criou no passado, com um quintal enorme, diferente. Moçambique fez, talvez no tempo colonial, esta zona de bairro indígena. É bairro indígena, não é? Tem uma zona chamada bairro Certo. indígena. Acho que é o bairro da Munhuana, né? É o bairro da Munhuana, Bairro da sim. Munhuana, que era considerado na altura bairro indígena. É Munhuana, Mafalala, toda aquela área. Sim, sim. Micadine, por aí. Cajuíno também, yeah. E ao falar desse assunto de Mapulene, Mapulene, é uma zona alagadiça agora. Para Sim, construir que- ali é... que virou só aqui no Costa do Sol. Eu conheço o Costa do Sol. Não estou a falar de assunto de hoje. Estou a falar dos anos 80. Costa do Sol não é aquilo que é hoje. Havia a melhor pescaria. As senhoras aqui na zona, aqui embaixo na Costa do Sol, pescavam, até chegavam a exportar aquele camarão vulgo mundle. Nós chamamos de mundle. Sim, aquele camarão. Hoje já não temos um Desapareceu. mundo aqui. Isso por quê? Porque depois de 1998, quando cria-se a autarquia em Maputo, o Estado municipal viu aquilo como oportunidade, por exemplo, a zona costeira, como oportunidade, a zona de Mangal, onde o Onde peixe tinha peixe, o fazia camarão. a dita desova, a reprodução do peixe. Era naquela zona. Eu vi caranguejo, eu vi amêijoa aqui na praia do Costa do Sol. Vamos lá ver o que é hoje. Por exemplo, a população alimentava-se, muitas famílias alimentavam-se através de peixe da Costa do Sol. Hoje já não temos magumba, mas não só. O que aconteceu? Hoje estão a tentar repovoar o mangal de Costa do Sol. Será que voltaremos a produzir o peixe? É claro, aquela zona não é propícia, talvez só toda a zona baixa, depois da Jules Nyerere. O colono, por exemplo, o Estado colonial, fez aquilo de reserva. Ninguém podia construir. Hoje está cheia de lojas. Já previa Condomínios, que ok. aquilo era contra o ambiente. O que eu pude apurar deste projeto em particular é que o projeto incorpora os aspectos ambientais, ou incorpora aspectos ambientais como preservação do meio ambiente, preservação da área úmida, não é? Vai haver a possibilidade até de reaproveitar aquelas pequenas lagoas para a prática de natação e de atividades aquáticas, ok? Recreativo. Então, aquelas atividades recreativas aquáticas ali vão criar condições para que se mantenha, não é? Mas ao mesmo tempo também está incorporado neste projeto a questão da gestão das águas pluviais. Ok, vamos perceber. Há um projeto ali similar. Há um projeto similar que é o projeto Casa Jovem, que também agora sofre com as águas. O que é que falhou? Falhou porque não se teve em consideração que haveria de haver, do outro lado, habitações sem, no entanto, seguir esses padrões. Há Questão da casas que estão na harmonização. outra margem da estrada. Para quem vai em direção a Marraquena, do outro lado não haviam habitações. Na E hoje circular. há habitações da circular, exato. Hoje há habitação. E aquelas habitações foram simplesmente construídas sem nenhum sistema de drenagem. Estão apenas a entulhar os espaços e a construir. E quando chove, as águas já não têm para onde ir. Entenda, aquela era uma área de bacia natural, como muito bem disse o Jala. Era a área de bacia natural onde até havia, não é, espaço e meio apropriado para a reprodução das espécies marinhas. Mas hoje nós tiramos aquela área toda. E nós não devemos esquecer que, como diz
dizem os berenses, caminho da água. Aquilo é o caminho da água. Então, se o projeto realmente tem esta componente de gestão do meio ambiente para que não haja impactos ambientais drásticos, é de louvar. Agora, só podemos acreditar vendo. Porque, é assim, já lá diz que, por exemplo, na instituição ou na criação dos municípios, muitos aspectos ficaram para trás. Sim, cara, muitos aspectos foram colocados em segundo plano, foram negligenciados, muito bem disse, foram negligenciados. Por essa razão foi criada a Aqua, ok? Aquela entidade, aquela agência vem mesmo para garantir a qualidade do ambiente. Acredito que neste projeto eles têm uma licença ambiental. Não sei se foi uma licença ambiental verdadeiramente elaborada ou politicamente influenciada. Porque se tiver sido verdadeiramente elaborada, está cautelados os problemas. Foram identificados possíveis riscos e foram tomadas medidas de... Fez um estudo de viabilidade. Exatamente. Então, se há estudo de impacto ambiental previamente feito, acredito que tem recomendações para evitar que hajam danos mais graves. No meu bairro, temos famílias desfavorecidas. Pessoas quase que ficaram sem ninguém para cuidar. Se abraçar uma criança, levar para o círculo, estou a falar de círculos daqui da cidade. A lei prevê, já diz, essas pessoas estão isentas, estão a pedir, é para ação social, é para ter um auxílio social. É levado para ir à universidade, para ir pedir só aquela declaração a partir do chefe do quarteirão. Tem algo que não está bem neste país. São cobrados a pessoa que não tem nada, não sabe como é que vai comer. Levou, a pessoa está sendo exigido, mas está a pedir atestado de pobreza. Sim. Como é que se cobra esse atestado de pobreza? Por isso, este país está mal. Se não aparecer alguém que tem autoridade e começar a clarificar, nós temos uma lei que cada indivíduo, eu não sei como é que isto vai terminar de verdade, porque o cabritismo está em todo lado, até nos pobres não há clareza. A pessoa, para tratar o seu documento, que assunto que é do seu direito, você vai ser cobrado. A própria estrutura local vai te cobrar. Qualquer caminho onde entrar um documento, você vai ver para ter os seus direitos. Vai ser muito difícil. Por isso, não há transparência neste país. Mas ainda não começamos a trabalhar sobre a transparência. Como é que nós vamos funcionar nesse novo Estado? Por exemplo, no governo do presidente Chapo. Porque o presidente Chapo disse que queria combater a corrupção a partir da raiz. Mas, até aqui, o presidente Chapo ainda não se mostrou o que ele quer no seu verdadeiro sentido. Nós estamos à espera para ver, porque há muitos caminhos. E nós vamos clarificar, porque há muita coisa obscura que não está bem neste país. E precisamos de clarificação. A luta contra a corrupção tem que estar em primeiríssimo lugar no governo do presidente Chapo. Talvez um pouco antes. Quando chegou a escola portuguesa, a escola francesa, tem muita gente que se beneficia, que nem vive na Polana Caniço. Porque a ideia era, ali no bairro da Polana Caniço, os mais desfavorecidos terem direito anualmente a acolher algumas famílias que não tinham condições de nada. Outros serem levados para Portugal. Vimos no primeiro ano. Já no subsequente, são familiares de governadores, administradores, não sei o quê. É o que está acontecendo naquele bairro. Os verdadeiros desfavorecidos. Os maiores desafios para esse projeto é que eles vão ter que trabalhar seriamente na acessibilidade para que este projeto seja sustentável financeiramente. Vão ter que trabalhar na sustentabilidade do próprio projeto. O projeto tem que produzir renda para os investidores. Okay? Mas, mais do que isso, também um outro grande desafio é o desafio da transparência na gestão. É preciso desenhar claramente quais serão os critérios de seleção e de atribuição de residência. E quem são os que fazem a seleção e a acreditação dos possíveis novos ou dos possíveis inquilinos de residência. Porque se deixarem este processo por parte dos investidores, eu acredito que os investidores vão ser mais céleres, vão ser mais transparentes, mas se tiver alguma mão do governo, vai haver aqui oportunismo, vai haver cabritismo. Então é preciso ter em consideração a estratégia e o plano claro de como é que serão atribuídas as residências, como é que serão selecionados os inquilinos a essas habitações, ok? Oportunismo sempre vai haver enquanto o país estiver numa condição de corrupção ao mais alto nível. Nós temos este problema de corrupção não só nos projetos de habitação, em quase tudo
tudo que é projeto moçambicano, a corrupção está em alta. Eu hoje reclamo porque bolsa de estudo vão os filhos dos intelectuais, vão os filhos dos dirigentes, vão os filhos da elite, em suma. Mas alguns países eu também tiro o chapéu, porque esses países são exigentes, porque não foram por mérito, quando chegam lá no destino, voltam em menos de um ano. Porque a exigência é tanta e ele cá não fez por mérito, foi por cabritismo. E lá no destino, senta a pressão, volta. Porque não se deu bem com o país. Não foi porque não se deu bem com o país. Foste empurrado para aquela posição. E como não foi por mérito, começou a sentir o peso da responsabilidade que é estar a fazer aquela formação. E se não se dedica, achando que naquele ambiente tem influência do fulano que empurrou, aí sente-se mal. Então é importante também ter em consideração a isso na elaboração. Eu acredito que já existem os planos de seleção, não é, dos inquilinos, mas que seja uma comissão tripartida ou uma comissão múltipla, não é, multidisciplinar, que consiga fazer a seleção cautelosa para não criar espaço de oportunismo para a corrupção. O presidente, neste discurso, falou da inclusão. Só que a inclusão que o presidente da República traz também me deixa duvidoso. Porque, primeiro, no seu governo, não espelha a inclusão dita pelo presidente. Não é possível trazer uma transparência total, fazer andar um Estado que só é da minha família. Não existe. Ou trabalhamos em família, ou trabalhamos o povo moçambicano, ou são chamados todos para governar este país. Governar este país não significa pelas competências, o presidente já devia ter mostrado, não precisava de pegar os partidários. Nós temos uma sociedade civil que já mostrou que tem capacidade de fazer andar. Tem pessoas, homens com musculatura que não coadunam com a corrupção dentro deste país. Mas o presidente não foi inclusivo. Tem figuras que deixam dúvidas, que já mostram que o presidente não está sozinho. Ele pode querer, mas ele não tem como, porque tem pedras que estão nos sapatos do presidente e o presidente precisa andar. Então, ficamos sem saber. Eu comparo este governo com outros governos que já vi na minha vida em Moçambique. 75, depois 1990 até hoje. Então, fico sem saber se o projeto do presidente é mesmo inclusivo. Não tem nada de inclusão. Nós continuamos assim. É nenhuma empresa que tem, empresa do Estado, que tem muitos administradores, pessoas de oposição. Infelizmente, o que o meu colega aqui do painel está a trazer é mesmo verdade. Algumas vezes são selecionados quadros e quando tem o nome e quando sabem que tens ideias e és do partido que não está no governo, que és do partido da oposição, eles retiram o seu nome, porque não deve trazer. Olha, mesmo que sejas o fulano com as melhores ideias para fazer aquela atividade crescer e andar, eles retiram. Não é nosso. E não, a não ser nosso, isto não funciona. Porque assim, eu não posso crer que as coisas vão funcionar com todos aqueles que bajulam. É preciso haver alguém que critica para que a coisa ande. Imagine, uma obra tem engenheiro, tem técnicos de construção, tem pedreiro, tem tudo, mas precisa de um fiscal. Por que tem que ter um fiscal? Porque o fiscal é o opositor. O fiscal vai para dizer não está correto. E o fiscal vai lá, embora não é o que está a acontecer em Moçambique, o fiscal vai para buscar a luva, né? Okay. Mas o fiscal, na verdade, ele vai lá para entrar como o fiscalizador, para garantir a execução da obra de acordo com o projeto, a implementação da obra de acordo com o projeto. Então, nós também, quando temos oposição, temos que olhar a oposição como alguém que vem me criticar para eu crescer, ok? Eu não posso ficar com alguém que diga, está tudo bem, mas eu estou entrando na lama. Não, está tudo bem, essa lama não vai sair daí. Não, é normal, porque sou... Não podemos. Alguém tem que dizer, não, estás na lama, ainda podes afundar, ainda podes ficar sem recursos de sair. É isso que precisamos. Agora, inclusão. Eu concordo quando o meu colega Jala diz que o presidente foi infeliz porque ele anunciou algo e trouxe um governo que não tem nada a ver com o que ele anunciou. Obviamente, porque estávamos à espera nós que o governo do presidente, por mais que até não fosse da oposição, que fossem figuras da sociedade civil com uma visão ampla de desenvolvimento. Mas também há um risco. Nós temos um exemplo muito claro de figura ampla da sociedade civil com a visão muito mais não quadrada, muito mais ampla, que foi para um sistema anterior, mas que ficou ofuscado por conta do próprio sistema. É o sistema que lhe molda. Hoje estão à procura do pescoço dele em Búzios. Ele não pode voltar para Búzios porque a fábrica de Búzios ainda não voltou a funcionar. Mas ele havia entregue o pescoço se a fábrica não arrancasse. Mas o mandato dele terminou. A fábrica ainda não arrancou. O que significa? Nós podemos até ter quadros bons, mas enquanto o sistema onde o quadro está inserido, não muda. Porque é assim, você levar, não é? Você leva a pastor alemão e coloca numa matilha de lobo. Ele vai se comportar como lobos. Não vai se comportar como matilha de lobo. Não vai se comportar como
pastor alemão. É o mesmo que levar pato e colocar no meio de galinhas. Vai se comportar como galinhas. Obrigado. Okay? É preciso perceber que o sistema tem que mudar tudo para que as coisas continuem a funcionar. A inclusão é poder trabalhar com o outro mesmo sabendo que somos diferentes na forma de pensar, mas temos o mesmo objetivo. Se realmente os nossos objetivos é fazer diferente, é fazer Moçambique um país de orgulho. Porque hoje eu posso encher a boca e dizer, oh, Bebel, não tenho nada que me orgulhe de ser moçambicano. Não há nada. Eu não consigo dizer, olha, eu vou lhe mostrar isso que é orgulhoso. Isto que me traz orgulho. Isso me deixa moçambicano. Não. Eu saio agora, para sair de hoje à beira, eu tenho a estrada toda esburracada. Para Cabo Delgado, toda ela esburracada. Vou ao hospital, não há medicamento. Vou às escolas, as pessoas estão em manifestação, não há aulas. Não há carteira. Algumas escolas não há carteira, porque vai começar a chover amanhã, como há previsão de chuva, ninguém há de estudar. Que o projeto seja bem-vindo ao país. Já precisávamos, só que tem um assunto aqui. O emprego está em primeiro lugar para os moçambicanos. Precisamos de também pensar em projetos que geram emprego para os nossos filhos, porque e não só, também pensarmos um pouco sobre assuntos da demografia moçambicana, porque 2050 seremos 60 milhões. Queria chamar a atenção a quem de direito, os bairros de Ulene, os bairros de Maguanine, outros bairros na Matola, Fomento, Liberdade, os bairros estão mergulhados sobre a água, estão totalmente mergulhados. Kobe. A família Kobe, são tantos outros bairros. Há família que estão a viver ao relento, algumas estão a viver mergulhadas, porque não tem alternativa. Nós temos uma instituição que é o INGD, não é? Que precisa ser equitativa, alocar recursos para todos, do Rovuma ao Maputo. Olhem pela população. Nos bairros de Machaquém, Polana, Caniço, olhar para a população de Ulene. Olha, há muita malária nessa zona. Há muita gente a aparecer com malária. Há muita gente a morrer. Há doenças de origem hídrica As também. doenças de origem hídricas, idem. Então, por favor, aquelas áreas, se já não pode ser habitada, criem condições para que aquela população seja colocada e reassentada em bairros e em condições condignas, e naquele espaço reaproveitem, requalifiquem, aproveitem, criem lagoas artificiais, façamos aquilo um turismo, e o turismo vai criar condições de nós trazermos mais divisa. Esse momento é um dos grandes problemas do país.